fazendo uma introduçãozinha, né? A pandemia, para mim, ela trouxe vários pontos negativos. Pandemia é péssimo, mas ela trouxe uma coisa positiva, que foi mostrar para os liberaloides que saúde vem acima da economia. Você não pode tratar a população como gado. O Trump falou isso lá nos Estados Unidos, que era uma gripezinha também, entrou nessa linha. Em todos os grandes centros urbanos, ele perdeu para o Biden. Então, o que acontece? A gente está mostrando que vidas humanas são mais importantes do que a economia. Então, com isso, a gente tem alguns políticos que estão querendo monetizar, ganhar uma grana em cima da vacina. Ou dizendo que não vai ter, ou dizendo que já trouxe, que vai trazer. E eu acho que, por exemplo, o Dória falou que, eu já tenho a vacina. Gente, não tinha nenhuma vacina já em fase 3. Para o pessoal saber, né, para explicar, são 3 fases de vacina. Na primeira é a hipótese, experimento que você está fazendo. A 2 é o tratamento em humanos e tal, que você já está evoluindo para aquilo. E na 3 você está colhendo os resultados e avaliando os efeitos colaterais, etc. E, obviamente, que o Atila Marino é uma pessoa muito mais capacitada e os vídeos dele sobre isso vão falar muito melhor. Mas o que eu quero tratar aqui com o Tássio, isso que eu convido o Tássio para comentar, é justamente sobre a questão de políticos utilizarem da vacina como uma forma de trampolim político ou uma forma de tirar uma vantagem disso e, inclusive, o debate se ela pode ou não ser compulsória. Então, eu queria te passar a palavra, Tássio, para você me dizer a sua opinião sobre essa questão da vacina, sobre a política ligada a essa questão de ganhar dinheiro em cima da vacina. Bom, vamos lá, Bruno. Você estava começando a falar ali sobre a questão da economia e das vidas humanas e tal. É óbvio que a saúde e as vidas são muito mais importantes do que o desemprego. Claro que o desemprego vai gerar um problema sério na economia muito grande, mas os grandes centros que priorizaram o atendimento com lockdown, fechando, fazendo testes em massa e tal, foram as cidades que fizeram as medidas de isolamento mais rígidas, foram as primeiras a retomar a economia normalmente e voltar a fluir. Se precisar, vai fechar de novo. Não vai ficar esse lenga-lenga que ficou aqui, não. Uma coisa bastante interessante é que eu tinha publicado há um tempo atrás, depois eu vou ver se eu passo o link para deixar para a galera aqui. A grande pandemia, um artigo de um artigo em inglês, The Great Pandemic, the United States em 1918, 1919, aí Life and Death During the Great Depression. Tá, é um estudo que tem um artigo americano que eu acho muito interessante falar sobre o impacto da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, se não me engano, nos Estados Unidos, ou no mundo, né, mas deixa eu dar uma olhada certinho aqui para mim não falar besteira. Ó, nos Estados Unidos, entre 500 mil e 675 mil pessoas morreram, num total de 100 milhões de habitantes, tá? Então, 500 mil pessoas morreram. Depois, nós tivemos a grande crise lá de 1929, que foi a Grande Depressão, que é conhecido como a maior crise econômica de todos os tempos. E essa crise, e esse artigo, depois eu vou deixar linkado aqui, ele faz uma análise sobre a expectativa de vida das pessoas naquele período e no período pós a Grande Depressão. E por incrível que pareça, as pessoas viveram mais. As pessoas se tornaram mais pobres, teve uma grande onda de desemprego, mas não trouxe fome e miséria a ponto de diminuir a expectativa de vida das pessoas. Pelo contrário, esse artigo é bastante interessante porque ele fala que a severidade da crise econômica, ela fez com que as pessoas tivessem que gastar menos com álcool, cigarro e viajar menos nas estradas, o que trouxe para cima a faixa de expectativa de vida das pessoas daquela época. Então, assim, exemplos na história, tanto recente, das pessoas que souberam lidar com a pandemia, lockdown, tudo no começo certinho, como, por exemplo, esse comparativo da gripe espanhola e da Grande Depressão, mostram o quanto os políticos superestimam a questão econômica do lado da questão da vida. Agora chegou as eleições e a gente viu essa guerra entre o
o Dória, o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem batido muito na tecla de que é uma liberdade individual e que ele não ia obrigar ninguém. Num ponto ele está correto. Ele não obriga ninguém mesmo porque ele é presidente da República, não é função dele fazer lei. Agora, nós temos aí, agora tenho 2 advogados aqui para me corrigir ou me relembrar se eu citar o artigo errado. Nós temos uma Constituição brasileira que ela diz em seu artigo 5º, 2º ou 3º inciso lá, fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não em função da lei, se não em razão da lei. Ou seja, todo mundo é livre para fazer o que quiser, você só vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se existir uma lei que te proíba ou te obrigue a fazer. A vacinação hoje, ela é obrigatória? Em alguns aspectos ela já é, porque nós já temos uma legislação, nós já temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê a obrigatoriedade da vacinação para as crianças. A questão dos adultos, nós temos uma legislação lá de 1976 que ela tem uma redação meio dúbia, mas nada impediria o Congresso Nacional de editar uma lei que tornasse obrigatória a vacinação. Se o Congresso não optar por fazer essa legislação, aí nós entraríamos numa questão bastante interessante. O STF até já deu uma decisão favorável sobre isso, sobre a autonomia dos entes federativos, aí no caso o Estado e o município, e lá na Constituição nós temos lá, acho que se não me engano, o artigo 23, que fala, deixa eu só abrir certinho aqui, que fala que é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, compete a todos os entes federativos cuidar da saúde, tá? Tem lá cuidar da saúde. Então, a Constituição diz que os municípios e os estados também têm atribuição para trabalhar nessa área da saúde. Então, talvez, e aí eu acho que essa decisão do STF corroboraria essa tese, que os próprios municípios podem também criar legislação para que se torne obrigatório a vacinação dentro do Estado. Então, assim, essa questão da liberdade individual, ela é um tema sempre bastante polêmico. Nós temos toda a legislação, toda a lei que existe, na verdade, existe para restringir direitos, isso é uma verdade, mas é feito com base num senso de liberdade, num senso de convivência, né? Pensando no que é melhor, no bem-estar de todo mundo e não só de uma pessoa, né? Falar em liberdade individual, então eu vou tocar fogo no meu quintal, vou ouvir música alta, vou explodir bomba atômica no fundo, né, na minha fazendinha, sabe? Não é por aí que caminha a boiada, né? Bom, Felipe, aproveitando, passar para você também, né? O Guilherme também, se quiser falar, não sei se ele tá aí já, mas... O Guilherme tá do lado, que ele escuta pela janelinha, mas... maravilha. Não, então, ele fala, acho que ele está num som aqui, não chega a pegar. Como isso também é da área dele, seria interessante ouvir o comentário dele, mas é justamente isso, essa questão da utilização política, né, da vacina. O Tássio acabou de passar de uma forma perfeita, concordo com o que o Tássio passou aqui, o cara acerta na mosca, também, inclusive, inciso 2 do artigo 5º, é isso aí mesmo. E aí o que acontece? Eu concordo com ele sobre o que ele fala sobre a vacina, sobre a questão da saúde, e aí eu queria a opinião de vocês, né, sua e também do Guilherme, sobre a questão da política. Eu vou levantar a bola ao contrário, né? Porque qual é o outro lado do princípio da legalidade? É o chamado princípio da juridicidade ou estrita legalidade, que trata dos deveres de quem está do outro lado, que é quem está no Estado, né? Quem está atuando pelo poder público. E daí nós temos a lei que estabelece aqui na lei, desculpa, eu estou sem óculos, meio ruim para ler, mas é o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, que é a lei da Covid. Acredito que antes de eu entrar, o Tasso já devia estar falando a respeito disso enquanto eu nem falei nada. Então, o artigo 3º ele fala: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. E daí tem lá o isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamento médicos específicos, né? E daí o que a gente vai entrar aqui num debate é qual é o dever de quem está
na autoridade de tomar decisões. Tá? A possibilidade de obrigar a tomar vacina, isso está completamente de acordo com a Constituição, porque as normas constitucionais elas só podem ser restringidas se for para atender outras normas constitucionais. Então eu tenho direito à saúde e ainda que eventualmente alguém alegue uma liberdade de você não pode querer impor que eu tome uma vacina, olha, se você não tomar a vacina possa gerar, né, a morte de diversas pessoas, sim, o Estado pode, porque a Constituição permite exatamente a restrição se for para atender outra norma constitucional. Tá? Os exemplos óbvios e que a gente usa com frequência são sempre voltados à liberdade de expressão. Né? Então, pode ter restrição à liberdade de expressão? Claro que pode. O Código Penal restringe nos crimes contra a honra. A propriedade intelectual restringe em não poder fazer plágio. A propriedade industrial restringe em não poder revelar segredos. Então, existem restrições, sim, à liberdade de expressão, só que todas elas porque atendem a outros dispositivos constitucionais. É a mesma coisa para a vacina. Então, se chegar num ponto em que pessoas não tomarem a vacina comprometam o resto da sociedade no combate ao Covid, sim, pode ter a vacina. E daí a questão, a gente vai entrar exatamente nisso. Pode ou deve, né? A autoridade pode ou deve impor uma determinação de vacinação. Se pode, pode até que ponto, se deve até que ponto. Não, então, é interessante porque, que nem esse artigo, a leitura que eu faço dele é que, assim, ele já autorizou as autoridades a colocarem a obrigatoriedade caso elas avaliem assim. Então, por exemplo, um secretário de saúde no estado do Paraná, com base nessa lei, ele é uma autoridade, ele pode adotar no âmbito da sua circunscrição, né, no caso do estado do Paraná, ou, por exemplo, secretário de saúde aí, porque o Ministério de Saúde do governo federal não vai adotar isso. Então, assim, já existe essa possibilidade dele impor com base nessa lei, né? Agora, isso abre essa brecha de por que já não se faz ou deixa de fazer, questão da máscara e tal. O que seria interessante seria realmente uma legislação que tornasse obrigatória, porque daí a ausência da atividade do governo, da autoridade, no sentido de implementar essa obrigatoriedade, ela não pode ser mais escusa, sabe? Porque hoje, por exemplo, o governador pode não adotar a obrigatoriedade sem uma legislação, e isso é uma discricionariedade que ele vai ter. Agora, se você edita uma legislação que torna obrigatória, aí os governos vão ter que implementar a vacinação sob pena de responder depois, eventualmente, por ou crime de responsabilidade, né, dentro de uma esfera política, ou mesmo uma improbidade administrativa na esfera civil, né, por descumprir aí o princípio da legalidade, né? Então, fantástico, eu não conhecia esse artigo, eu estava lendo ele enquanto você estava falando aqui. Realmente já há espaço para se obrigar, mas há espaço para não se obrigar também. O que eu diria, o artigo está falando até de forma clara como poder, né? Então, poderão, uma discricionariedade do governante. Só que o governante ele tem deveres diante da finalidade, né, da sua função, que se ele estiver diante de uma situação de calamidade em que obrigar a vacina é o que vai salvar milhares de pessoas, a leitura desse dispositivo não pode ser isolada, nem mesmo dessa lei, mas sim com toda a finalidade do poder público e com o meu direito individual de exigir do Estado que o Estado tome providências para que eu tenha meu direito à saúde protegido. Não, eu entendo muito bem. Eu acredito. Dever dependendo da circunstância, entendeu? Sim, eu acredito nisso, mas aí nós dependeríamos do quê? Do judiciário ser provocado, ou pelo Ministério Público, ou por um cidadão, para que se torne obrigatório, ou que se consiga uma medida que obrigue o governador a fazer, mas ainda assim, eu acredito que seria um julgamento depois, a não adoção dessa obrigatoriedade seria mais um julgamento histórico do que jurídico, porque com o parecer de um procurador do Estado dizendo
aquilo que é uma faculdade, você exime ele de uma responsabilização criminal ou até mesmo se área da improbidade administrativa. Então, poderia sim, nesse caso, como você falou, ele acabar sendo obrigado por uma decisão judicial, né, aí sob pena de multa e outras questões, mas, assim, vivemos um momento em que o próprio presidente dá exemplo de que a gente não pode deixar a porta aberta para esse povo ter discricionariedade com uma questão tão séria, tão importante quanto é a vida das pessoas, né? Pois é. E aquilo, desculpa, Bruno, mas aquilo que nós sabemos no nosso dia a dia, né? A questão quando é judicializada, cara, na última instância ali, enfim, no último ponto, né? Não é nem instância só como por ser o STF a última de fato, mas a última análise, aquela que vai ser fatal e definitiva, ela vai ter recortes políticos da interpretação que a gente tenta, evidentemente, limitar para que sejam recortes, pelo menos dentro de um espaço, né, permitido ao judiciário, e sabemos que não conseguimos, né, que tomamos uma surra diária, né, de quando interessa a súmula 7 ela vale, quando não interessa a súmula 7 não vale, né, aos que não sabem a súmula 7 é limitando os nossos recursos no STJ, enfim, né, e é isso, esse é o judiciário, né. Quando interessa é uma coisa, quando não interessa é outra, e a interpretação e a possibilidade de construir, né, e falar que esse poder é um poder dever ou esse poder ele é uma discricionariedade, cara, tá tudo na narrativa, e a decisão ela vai depender muito mais do aspecto fático de como está a realidade do que toda a nossa técnica jurídica.